Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, nós vamos adorar e celebrar o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreva ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Tu que deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É difícil nós tratarmos de assuntos como esse, acerca de provações, dificuldades, porque cada um tem um organismo físico, espiritual, emocional, diante das dificuldades. Mas uma coisa é certa: o melhor conselho é a palavra de Deus. E respaldado na palavra de Deus, na confiança que temos na palavra de Deus, nós temos que assim proclamar a palavra de Deus. Falo no sentido de proclamar, porque a palavra proclamar é imposição. Quando nós falamos a palavra de Deus, nós impomos aquilo que cremos e aquilo que confiamos. O mundo espiritual, as hostes da maldade que têm usado os agentes muitas vezes contra nós, são impactadas com a nossa fé, com a nossa convicção. Pois o nosso coração, cheio da palavra de Deus, cheio de convicção, vai impulsionar com um golpe espiritual sobre as hostes do mal a nossa fé, e a profissão de fé na palavra, de confiança na palavra, que assim nós temos. É por isso que nós temos que continuar pregando a palavra de Deus, em tempo e em fora de tempo. Lembra-se da passagem da figueira, que representa Israel? O Senhor Jesus esperava encontrar ali frutos para se alimentar, e não encontrou os figos. E o Senhor amaldiçoou a figueira, que de certa forma encontra a representatividade, como eu disse, em Israel. Israel, que estava diante do seu Messias tão esperado, rejeitou o seu Messias, escolheu a César como seu rei. Recebeu as implicações e as consequências desta maldição. Quando os discípulos no outro dia passaram por aquela figueira, ela estava ali definhada, havia secado por ordem do Senhor Jesus Cristo. Veja que a palavra do Senhor Jesus Cristo fez a figueira definhar. Veja que a palavra do Deus Altíssimo, diante do caos e da destruição, ele disse: haja luz, e houve luz. Veja que o Senhor Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele determinou que os seus discípulos dessem continuidade à exposição e à pregação do Evangelho de salvação. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a pregação da palavra de Deus impactaria as pessoas, as nações gentílicas, os povos gentílicos, e o poder desta palavra levaria muitos a se converterem. Nós temos que desempenhar fé, nós temos que
crer nesta palavra, no poder que emana dessa palavra. É o nosso combustível espiritual. Nós estamos muitas vezes cercados de pessoas incrédulas. Estamos muitas vezes cercados no nosso ambiente de trabalho por pessoas que vivem submetidas a outras ideologias, a outras crenças religiosas, a outras denominações. E a forma como todas essas ideologias, todas essas crenças, todas as vezes outras denominações abordam a Bíblia, podem muitas vezes trazerem agravos nocivos quando entram pelos nossos ouvidos, até mesmo nos desmotivar naquilo que estamos vivenciando diante de Deus. Participamos de uma ceia, recebemos uma mensagem no qual Deus com fé, Deus entrega que nós assim fomos perdoados dos nossos pecados e o Senhor não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Mas no entanto, certas pessoas vão trabalhar, após ouvirem essa mensagem, vão trabalhar no dia seguinte, ali naquele ambiente de trabalho, ela recebe de uma determinada denominação, por um devoto de uma determinada denominação que nos chama de primos, dizendo que o adultério não tem perdão. Quão terrível é algumas denominações que se dizem cristãs, mas restritivas à salvação somente a eles não acreditarem que o Senhor Jesus tem poder para perdoar pecados. Eu gostaria de perguntar para essas pessoas que professam serem a única congregação do Brasil, aonde está novamente relatado o pecado de Davi no Novo Testamento. Verdadeiramente a profecia de Jeremias e de Hebreus, assim reiterada, vem afirmar que dos vossos pecados perdoarei e dos vossos pecados não me lembrarei mais. Aquilo que Natã profetizou, o Senhor perdoou o teu pecado, os teus pecados foram perdoados. Isso nos traz o quê? Motivação, confiança para continuarmos a avançar, na confiança que temos no poder remidor do sangue do Senhor Jesus Cristo e no poder santificador do Espírito da promessa sobre as nossas vidas. Ele é a garantia de que vamos alcançar as promessas, ele é a garantia de que vamos alcançar a salvação eterna. Temos que confiar, temos que avançar. É muito importante entender que aquilo que Deus promete para as nossas vidas é irrevogável por parte de todas as criaturas. Ninguém, nenhuma criatura pode revogar aquilo que o Senhor Deus assim determinou sobre os seus filhos. Nem espírito, nem qualquer outra criatura, nem qualquer trama ou plano diabólico de dominação de poder pode nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu estar conosco em todas as circunstâncias e prometeu estar conosco no momento decisivo das nossas vidas, quando vamos expirar pela última vez. Por isso que é importante você confiar na palavra do Senhor. Veja que aquele que conhece o princípio, o meio e o fim, conhecia as 7 igrejas, as características individuais de cada uma daquelas igrejas em si, que de certa forma representam muitas vezes, nós temos um pouquinho de cada uma delas em nosso caráter, mas em especial a igreja de Filadélfia, o Senhor onisciente detectou que ela era perseverante, que era ela longânima, que a igreja era resiliente, ela mantinha a sua formatação pela palavra de Deus e mesmo sob intensa perseguição continuava na prática das boas obras. E ciente disso de antemão, o Senhor prediz: haverá uma grande tribulação, mas quando vier essa tribulação sobre a igreja de Filadélfia, eu vou isentá-la, eu vou guardá-la de passar por esta tribulação. Que coisa maravilhosa é o Senhor observar em cada um de nós, porque numa sociedade corrompida como essa que nós estamos vivendo, onde muitos que estão sem sentido para a vida já se entregaram, muitos que estão sem sentido estão atordoados, sem saber para que caminho ir, buscando alternativas e soluções, nós temos a palavra de Deus como orientadoras. Por quê?
Ela orienta dizendo que ainda que a tribulação se intensifique, Ele virá para nos salvar. Ele nos guarda, Ele nos salva, Ele nos protege. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É essa a confiança que temos. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Quando estamos bem, quando estamos mal, ali naquele início, o Senhor sabe como nós vamos passar pela prova. Ele sabe muito bem como nós vamos desenvolver e Ele já sabe o nosso fim. Uso o exemplo de Abraão quando foi chamado. O Senhor chama Abraão e lhe faz promessas. Cabe a Abraão desempenhar fé no chamado de Deus. Como dizia o grande teólogo João Calvino, a graça de Deus é irresistível. Como negar ao chamado do Senhor quando Deus nos elege e nos convoca para uma missão? Até os demônios estremecem e fazem a vontade do Pai dos Espíritos, pois Deus é soberano. Veja em Gênesis 15 que Deus revela de antemão a grande nação que aquele velho Abraão, já cansado de peregrinar, haveria de formar. A grande nação que está de pé até os dias de hoje. Quantas nações pagãs não ficaram ao longo do caminho, morreram, foram descartadas, esquecidas, confiaram nos seus deuses e foram derrotadas e destruídas. Mas a nação de Israel mantém até hoje a sua identidade religiosa, sua identidade nacional, e o Senhor prometeu e cumpre. Nos dias de hoje, Israel está de pé. As promessas de Deus são infalíveis, não podem ser revogadas pelas criaturas e nem por planos maquiavélicos do mal. O Senhor tem poder, nós temos que avançar. Ele prometeu estar conosco no começo, no meio e no fim. Aquele que te chamou tem poder para cumprir o que prometeu a você. Baseado nesta palavra que fomentou, aqueceu o seu coração, este que assim entregou essa palavra, que aqueceu o seu coração, por meio do Espírito dele, fará você concluir. Ainda que você peque, se arrependa, o Espírito te levantará de novo e dará continuidade a este plano, a este propósito de Deus através da tua vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesta manhã de domingo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos, glorificamos o teu nome. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Senhor Jesus Cristo, nós te suplicamos, visita a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Visita, Senhor Jesus Cristo, a todos nós que estamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Nos visita com o teu Espírito Divino, manifesta o teu poder, Senhor Jesus Cristo, repreende, afasta as enfermidades, afasta, Pai Santo, todo o plano, toda a seta do mal das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquece, Pai Santo, revigora os nossos corações, a nossa convicção, a nossa fé, para avançarmos. Tu és a nossa esperança. Tu és o único sentido, o único caminho. Para onde mais poderemos ir se só Tu tens as palavras de vida eterna? Visita os nossos corações, Senhor Jesus. Colocamos diante de Ti todas as nossas ansiedades, dificuldades e problemas, porque em nós mesmos não achamos força, mas Tu tens, ó Senhor Jesus, todo o poder. Em nome do Senhor Jesus, aceita a adoração da Remanescente Cristã Filadélfia. Aceita, Senhor Jesus, o nosso culto racional, a Tua pessoa divina. Nós Te adoramos e Te exaltamos, Senhor Jesus Cristo. Neste momento, a Remanescente Cristã Filadélfia adora ao Deus Altíssimo, adora ao Senhor Jesus, adora ao Santo Espírito. Louvado seja o nosso Rei, o Senhor Jesus. Nesta manhã, louve, adore, exalte e engrandeça ao nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos.